Bom, então a gente ficou de falar sobre instinto e inteligência. A gente tinha falado na aula passada sobre o movimento evolutivo, né? A gente tentou mostrar, de certa forma, a fundamentação da intuição, da maneira como aparece na obra Evolução Criadora. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre instinto e inteligência, né? Que são essas tendências divergentes, né? Da evolução. Então, já foi dito que cada manifestação da vida contém virtualmente, em diferentes proporções, as outras manifestações nas quais a vida se cindiu ao crescer. Então, a gente viu que há tendências, né, no movimento evolutivo, e o fato de uma tendência estar predominando não significa que não haja outras tendências. Então, por exemplo, se a gente está falando de instinto e inteligência, num ser vivo onde predomina a inteligência não significa dizer, obviamente, que não há instinto. Nem no ser vivo onde predomina o instinto não significa que não há nenhum princípio de inteligência, tá certo? Então, vimos também como a vida vegetal e animal se opõem e se complementam. A gente viu que o vegetal produz energia, essa energia é utilizada pelo animal para o movimento, né? Enfim, foi isso que a gente estudou na aula passada. Assim também ocorre com o instinto e a inteligência no animal, que não são graus sucessivos de uma mesma tendência, mas direções opostas e complementares de uma atividade que se cindiu ao crescer. Então isso aqui é importante. Entre o instinto e a inteligência, não se trata de digamos assim, de graus sucessivos. Você vai do instinto para a inteligência como se você estivesse indo de um grau menor para um grau maior. Na verdade, não é isso. Se trata de tendências diferentes, né? O instinto, sendo a faculdade natural de utilizar um mecanismo inato, tem por vantagem a perfeição com que responde imediatamente, com simplicidade, à necessidade que foi chamado a satisfazer. Então, o que é o instinto? Como é que ele está começando a definir o instinto? Né? Uma faculdade natural de utilizar um mecanismo inato que responde perfeitamente, com simplicidade, à necessidade a que veio satisfazer. Na verdade, então o instinto tem uma certa perfeição na execução daquilo que ele se pretende, né? Você não erra de alvo, né? O instinto ele vai lá, ele tem uma precisão muito grande, né? Mas tem por inconveniente a invariabilidade de sua estrutura, devido à extrema especialização que faz com que qualquer modificação na estrutura acarrete uma modificação na espécie. Então, Como? Ele está dizendo assim, que o instinto, qual é o aspecto qual é o aspecto interessante do instinto? É que ele tem uma precisão, né? É que ele tem uma simplicidade, ele responde imediatamente aquilo que ele tem que responder. Aí ele está apontando agora uma outra coisa que não é tão interessante, que é o fato de que existe uma invariabilidade na estrutura desse ser vivo que é dotado de um instinto. Se ele modifica qualquer coisa nessa estrutura, modifica a espécie, tá certo? Então, qualquer modificação na estrutura acarreta uma modificação na espécie. Agora, ele vai contrapor isso à inteligência. A inteligência, por sua vez, quais são os prós e os contras, né? A inteligência, por sua vez, sendo a capacidade de fabricar objetos artificiais, embora os fabrique imperfeitamente e à custa de esforço, tem a imensa vantagem de se deixar transformar pela sua própria fabricação e abrir um campo indefinido de atividade, em vez de fechar o ciclo de ação onde o animal se move instintivamente. Então, pensa no ser humano, né? Então, o ser humano, o que é que ele tem de diferente? É a inteligência. Essa inteligência faz com que ele tenha um diferencial de poder fabricar.
Então, por que o homem consegue se sobressair, se proteger no meio de animais selvagens? Ele consegue fabricar armas, né? Ele consegue usar a inteligência para se esconder, para caçar, para se defender. Então, embora ele não tenha essa precisão, né? Embora a inteligência não apresente essa precisão, que é a do instinto, ela tem uma vantagem. A vantagem é que no ato de fabricação, você deixa passar uma possibilidade maior de criação e de ação. Então, repetindo, a inteligência, sendo a capacidade de fabricar objetos artificiais, lembra que eu falei do instinto como a utilização de um mecanismo inato? Então, aquilo que o animal instintivo, né, predominantemente instintual, utiliza é um mecanismo inato. Quando a gente fala de inteligência, a gente fala de uma fabricação de objetos artificiais. Você não está usando o corpo, você está fabricando algo fora do corpo, né? Então, embora fabrique imperfeitamente, é claro que um objeto fabricado pela inteligência, por mais bem feito, sofisticado que seja, não é tão perfeito quanto o instinto, entende? Então, embora fabrique imperfeitamente à custa de esforço, é justamente nessa fabricação e nesse esforço empreendido que ele tem a imensa vantagem de se deixar transformar pela sua própria fabricação. Então, qual a desvantagem da inteligência? Como ela não está utilizando um mecanismo inato, ela está fabricando, então não é perfeito. Mas mesmo não sendo perfeito, tem a vantagem de que esse ser vivo se transforma ao fabricar. Ele se transforma a si mesmo ao fabricar. Então, quando um homem primitivo, sei lá, pensa pela primeira vez em colocar uma lança, em fazer uma arma ali, ele vai conseguir muito aquilo e ele vai se transformar. E a gente sabe que na própria evolução se deu também dessa forma. A partir do momento em que você usa determinados utensílios, você vai desenvolvendo, entende? Então, é isso que ele está falando. Você transforma a natureza e transforma a si mesmo, transformando a natureza. Então tem a imensa vantagem de se deixar transformar pela sua própria fabricação e abrir um campo indefinido de atividade, em vez de fechar o ciclo de ação onde o animal se move instintivamente. Como é? Então, como eu estava dizendo, né, no sentido da evolução, são duas tendências que se cindiram. Você tem uma tendência evolutiva, né, aquele movimento evolutivo, e a gente viu, foi o que a gente estudou na semana passada, que esse movimento evolutivo ele não é linear, ele tem obstáculos, ele tem paradas, ele vai, e a gente viu que ele teve êxito em duas... Ele teve êxito em duas tendências específicas que se caracterizam como instinto e inteligência. E eu abri essa aula dizendo que não se trata entre instinto e inteligência de graus sucessivos, mas de tendências diferentes. E que essas tendências elas coexistem em um mesmo ser vivo. Tá certo? Então, num ser vivo inteligente existe instinto, num ser vivo mais instintivo existe inteligência. Trata-se só de uma questão de predominância. Só que agora a gente está analisando assim, alguns aspectos que caracterizam o instinto, alguns aspectos que caracterizam a inteligência, né? E vendo que a inteligência ela deixa passar algo muito importante, que é o processo de criação de si através da fabricação. Então, quando você age sobre a natureza, você age sobre si, não é? Então, no que você consegue fabricar um utensílio, você também desenvolve a inteligência, né? Então, é isso que é interessante. O que a inteligência possibilita é, sobretudo, a passagem do impulso criador inicial. Então, existe uma energia criadora. A energia evolutiva ela é uma energia criadora. E a gente viu que ela vai passando, ela vai continuando aonde há movimento, aonde há risco, aonde há um certo dinamismo. E o que a gente está vendo agora é que nos seres mais instintivos, o que é que acontece? Você tem uma espécie de parada.
Tá certo? Porque como a coisa se dá de um modo tão preciso, você não tem muita possibilidade de ação. E a inteligência, ela abre um espaço de ação, de fabricação, de criatividade. Então, da perfeita funcionalidade instintual para a imperfeita funcionalidade intelectual, há um imenso salto qualitativo, que sobrepuja o pequeno déficit. Então, a inteligência, ela tem um déficit em relação ao instinto? Tem, no aspecto da precisão, no aspecto do contato com a vida. Imagina, tipo, sei lá, o bebezinho, quando ele nasce, ele vai mamar por instinto. Ele não vai pensar assim, porque aquilo não, é instintivo. Então ele vai se adequar perfeitamente àquilo. Por que ele vai naturalmente sugar o seio? Porque é instintivo, tá certo? Então o instinto, ele é perfeito na ação. Ele é perfeito naquilo a que ele se pretende fazer. Só que nisso ele meio que se esgota. Ele não abre muito espaço para outra coisa. Então a formiga que está ali na sua sociedade de formigas ali realizando seu trabalho, né? A gente vê assim, pô, que perfeição, né? Na maneira como isso se estrutura e tudo. Mas não vai sair dali. Então, tipo, isso é só nos filmes da Disney, né? Que a formiga vai ter formiguinhas, que a formiga vai fazer uma revolução, sei lá, vai ter Mas assim, não vai mudar. E qualquer mudança de uma estrutura seria uma outra espécie. É isso que se está colocando aqui. E a inteligência, ela não tem esse aspecto de perfeição no sentido desse contato com a vida, né? Essa perfeição do ato, porque ela pressupõe uma fabricação. Só que nessa fabricação é que há um maior espaço para a passagem do impulso criador. Consegue entender isso? Se a gente está falando em potência criadora, ela passa mais no instinto ou na inteligência? Na inteligência, né? Então agora eu cito o Bergson, né? Abre aspas, Bergson. A inteligência visa de início a fabricação, mas ela fabrica por fabricar ou persegue involuntariamente e mesmo inconscientemente outra coisa. Isso é importante. A inteligência fabrica. Por quê? Será que ela fabrica por fabricar? Ou será que há algo mais importante por trás dessa fabricação, né? Fabricar consiste em informar a matéria, em torná-la maleável, em dobrá-la, convertê-la em instrumento a fim de dela se assenhorar. É este domínio que aproveita a humanidade, bem mais que o resultado material da invenção mesma. Tudo se passa, enfim, como se o domínio da matéria pela inteligência tivesse por principal objeto deixar passar algo que a matéria obstaculiza. Vocês entenderam essa passagem? Esse trecho? Entenderam? Sério, pode dizer. Mais ou menos. A inteligência fabrica. O que é fabricar? É agir sobre a matéria. É dominar a matéria. É criar através da matéria. Será que ela faz isso por fazer? Ou será que há algo maior por trás disso? Aí ele vai dizer, há algo mais importante do que o próprio domínio da matéria. É que quando você domina a matéria, você está deixando passar algo. Esse algo que você está deixando passar é a possibilidade de criação. É o impulso de criação, é a liberdade. Não é? Esticando um pouco a baladeira, vamos pensar eu não sei se é porque é uma coisa que tem muito a ver comigo, eu sempre dou esse exemplo, que é o exemplo de você colocar em palavras uma ideia, né? Você vai escrever um texto, você vai fazer uma poesia, né? Você está materializando algo, tá certo? Você tem ali o resultado, mas você também tem alguma coisa que você deixou passar ali, você tem um impulso criador que você deixou passar. Então lembra daquela primeira conferência, eu não canso de dizer que aquela conferência extremamente simples, ela é importantíssima para compreender o pensamento do Bergson, que é a consciência e a vida. Então lá na consciência e a vida, a gente viu que o sentido da vida é criação, certo? Então se o sentido da vida é criação, a inteligência está deixando passar essa possibilidade de criação.
um homem, um ser humano, consegue criar mais do que um cachorro, não é verdade? Um cachorro não vai conseguir fazer uma escultura tipo a Pietà, né? Uma formiga ou uma abelha, por mais que ela tenha uma perfeição instintual, né? Enquanto sociedade, enquanto algo gregário, ela não consegue. A questão do indivíduo, depois a gente vai falar sobre isso. A criação, ela precisa vir do indivíduo, né? Então é só no ser humano que essa possibilidade de ação, de criação, ela vai se acentuar. Então, tudo se passa como se o domínio da matéria pela inteligência tivesse por principal objeto deixar passar algo que a matéria obstaculiza. Então, fecha aspas aqui, né? Da força imanente à vida, podemos supor, do ponto de vista do conhecimento... isso aqui é complicado, eu vou pular, tá? Deixa quieto, porque senão vai dar um nó aqui na cabeça de vocês. Vamos para frente. Nota-se, pois, que longe de incorrer em um simples irracionalismo, Bergson reconhece desde o início as enormes vantagens da inteligência no processo evolutivo. O que acontece? Como a gente fala muito do Bergson como um filósofo da intuição, um filósofo que fala da duração e tal, que faz uma certa crítica ao idealismo, ao racionalismo, então é como se ele fosse irracionalista, como se ele não valorizasse a inteligência. Isso não é verdade, assim, porque o que é que ele está dizendo aqui? Está dizendo, a inteligência é um super passo no desenvolvimento evolutivo, certo? Só que não para aí. Então, longe de incorrer em um simples irracionalismo, Bergson reconhece, como a gente viu, desde o início, as enormes vantagens da inteligência no processo evolutivo. Mas o processo evolutivo, que é a passagem do elan vital, continua para além da inteligência. Isso é interessante, a gente fazer esse exercício de entender que existe um movimento evolutivo. Esse movimento ele não parou, ou seja, não existe um universo estático com os seres estáticos, não. O movimento evolutivo continua. Então, esse estágio, digamos assim, onde nós estamos, dotados de uma inteligência que nada mais é do que o espírito voltado para a materialidade, voltado para a espacialidade, como a gente já viu, esse estágio ele não é o último, porque a evolução continua. Existe uma evolução criadora. Se ela é criadora, ela cria incessantemente e continuamente. Então não tem por que imaginar que nós aqui, né, somos o suprassumo da evolução. Certo? Então faz-se, pois, necessário não apenas reconhecer o inestimável valor da inteligência, mas também buscar as formas de superá-la para que se compreenda o movimento que a gerou. Então a gente viu que a própria inteligência, ela é o resultado do movimento evolutivo. Sempre alguém aceita a vida. Então, fez-se, pois, necessário não apenas reconhecer o inestimável valor da inteligência, mas também buscar as formas de superá-la para que se compreenda o movimento que a gerou. Então, eu só consigo dar conta do movimento vital, que foi o movimento que gerou a inteligência, se eu me utilizar de algo para além da inteligência. Dá para entender isso? Se a inteligência é uma parte, é só um produto de um movimento maior, eu preciso meio que agregar essas outras tendências evolutivas para eu poder entender o que é esse movimento inicial. Só com inteligência eu não consigo dar conta, porque eu já vi que a inteligência não me coloca no real. A inteligência não me coloca na duração, a inteligência não me coloca no movimento. A inteligência me coloca no espaço, me coloca na matéria, me coloca no inerte, me coloca naquilo que eu posso conceber clara e distintamente, nitidamente, racionalmente. Só que o real não necessariamente é isso. Eu não tenho por que pressupor que o real é lógico, racional, nítido, claro e distinto, certo? O movimento evolutivo é maior do que isso. Então, a inteligência não abarca a totalidade do apreensível. Isso é uma frasezinha bem simples, mas importante.
A inteligência não abarca a totalidade do apreensível, certo? Então, ela não dá conta de tudo. A matéria, tal como se apresenta aos nossos sentidos, responde à necessidade de ação, de fabricação. Lembra da aula sobre matéria, né? Então, tipo, existe a matéria que é duração, que vibra em profundidade, existe a matéria tal como a gente a recorta, tal como ela se apresenta ao nosso entendimento, né? Então, a matéria tal como se apresenta aos nossos sentidos responde à necessidade de ação, de fabricação. Ao processo de intelectualização da consciência correspondeu o processo de espacialização da matéria. Tentar entender isso aqui, né? O que é consciência? Consciência é espírito, consciência é energia criadora, consciência somos nós, né? Consciência é duração. Consciência ou supraconsciência é um movimento evolutivo, né? Então, essa consciência, o que é que eu dou? Ao processo de intelectualização da consciência, ou seja, a consciência se exteriorizando, a consciência se voltando para fora, correspondeu a um processo de espacialização da matéria. Lembra que a matéria em si é indivisível? Ela é um contínuo, ela é uma duração, ela é movimento, ela é energia, digamos assim, entre aspas, ela é vibração, tá certo? Então, ao processo de intelectualização da consciência, ou seja, no mesmo ato em que eu lanço a minha consciência para fora, eu espacializo a matéria, tá certo? Então, ao processo de intelectualização da consciência correspondeu o processo de espacialização da matéria. Isso aí ficou complicado? Ou não? Ficou, né? Deixa eu ler aqui, porque a citação original está em francês, né? O mesmo movimento que porta o espírito, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. A consciência ultrapassa a matéria. Essa matéria que a gente conhece é uma matéria que se adapta bem à nossa consciência exteriorizada, que é a inteligência. Então vamos lá. Tanto a consciência ultrapassa a inteligência, o espírito ultrapassa a inteligência, porque o que é a inteligência? É o espírito voltado para fora, é o espírito voltado para a matéria. Então é óbvio que a consciência ultrapassa a inteligência. Então, tanto a consciência ultrapassa a inteligência, quanto a matéria ultrapassa a percepção que temos dela. A gente já viu isso, que a matéria é em si mesma indivisível, né? É em si mesma uma vibração, um movimento de um movimento. Então ela ultrapassa a percepção que temos dela. A consciência, né, acraseado, a consciência que é coextensiva à vida, corresponderia não à matéria percebida, mas uma interação universal que extrapola a nossa capacidade original de percepção. Eu estou simplesmente aqui voltando para aquela mesma coisa que já foi dita nas aulas passadas, quando eu falava sobre a matéria. Que a matéria espacializada, ela é apenas a matéria que se deixa manipular, que se deixa fabricar. Certo? Então, instinto e inteligência, sendo direções opostas e complementares de uma mesma tendência ou de um mesmo elan original, podem potencializar-se mutuamente por meio de um esforço ou tensão que insere a intelectualidade no movimento mais alto e mais vasto que a gerou. Então, qual é a questão aqui? Eu tenho duas tendências, né, que são opostas e que são complementares, que é o instinto e a inteligência. Como elas vêm de um mesmo elan, elas podem se potencializar mutuamente. O instinto pode auxiliar a inteligência e a inteligência pode auxiliar o instinto. Então, quando eu abro espaço para essa possibilidade de potencialização mútua entre essas duas tendências, eu consigo, de certa forma, me inserir no movimento maior que gerou essas duas tendências, que é um movimento evolutivo. Tá certo? Então, não tem como eu alcançar um movimento evolutivo apenas pela inteligência. Não tem como eu alcançar o movimento evolutivo apenas pelo instinto. Mas potencializando os dois, né? Talvez seja possível.
Intuição, a intuição é isso. Porque assim, pensa no movimento evolutivo como uma espécie de supraconsciência. O Bergson vai dizer assim, na falta de um termo melhor, eu chamo de supraconsciência. Então, é uma consciência. Quando ela vai formando, né, quando ela vai criando seres, então essas tendências elas vão se bifurcando, e aí você tem essas duas tendências, que é instinto e inteligência. São duas formas de conhecimento. A inteligência é uma forma de conhecimento e o instinto também é uma forma de conhecimento, entre aspas, assim. É uma forma de conhecimento que está muito ligado à vida, e está muito ligada à ação, e isso existe em nós. Então, é o que nós chamaríamos, várias coisas o Bergson chamaria de intuição, mas existe a intuição em nós também. Então, às vezes você sabe de algo, mas aquilo é uma certeza meio obscura. É uma coisa assim que a tua inteligência não consegue dar conta daquilo. Porque a tua inteligência, ela busca clareza e distinção. No entanto, você tem uma espécie de virtualidade psíquica, né? Que você não consegue dar conta, mas que também vai te guiando. Por exemplo, o Sócrates, ele não dizia que ele tinha um daimon, né? Que o daimon dele dizia assim para ele que ele não deveria fazer isso, né? Que o daimon não dizia para o Sócrates o que ele tinha que fazer, dizia o que é que ele não deveria fazer. Então, lá numa conferência chamada Intuição Filosófica, o Bergson fala da intuição, depois vocês leiam, tá? Intuição Filosófica. Ele fala da intuição também nesse aspecto negativo, né? A intuição, ela fala também por negações, assim. Você sabe que você não quer aquilo não está certo, você sabe que aquele não é o caminho, então você está diante de um sistema filosófico e você nega aquilo, e você não consegue racionalizar. O processo de racionalização vem depois, é como se a intuição te jogasse direto naquilo e a tua inteligência precisa trabalhar. E o negócio do Bergson é isso, assim, tipo, tem que se deixar lançar mesmo. Eu sei que é um negócio meio estranho, tá? Por exemplo, eu tive uma espécie de intuição, vocês vão zombar agora, mas foi... Parece um conceito do inconsciente, um pouco, de certa forma, seria alguma coisa que você não conhece formalmente, mentalmente, mas interiormente existe esse conhecimento. Talvez ele seja a mesma coisa, por exemplo, há um viés desse sentido aí. Não, mas são potencialidades, virtualidades psíquicas. Quando eu falo em virtualidades psíquicas, potencialidades psíquicas, eu estou falando de algo do psiquismo que não é consciente. E algo do psiquismo que não é consciente, que não é claro, que não é distinto, obviamente é inconsciente. Acontece que no Bergson não existe o inconsciente. Quando a gente fala o inconsciente, nesse sentido mais substantivado, a gente já está descambando para a psicanálise, né? É como se tivesse uma estrutura e tal. Então estrutura de conhecimento, que na verdade é um conhecimento não claro. Sim, mas não é o inconsciente, assim, porque a gente tem que jogar com o filósofo com os termos dele, né? Então, mas é isso, quando a gente fala na verdade, é o seguinte, o Bergson, ele tem, vamos usar os termos dele, porque fica mais fácil de adentrar o pensamento do cara. Então, assim, ele tem atual e virtual. O que é o atual? O atual é aquilo que me coloca no mundo, que me coloca na realidade, né? Então, o virtual é aquilo que não é atual. O que é que eu estou usando agora? Eu estou usando a minha consciência atual. Tudo aquilo que me caracteriza como duração, tudo aquilo está no âmbito do virtual. Esse virtual você pode chamar de inconsciente. Agora, o problema da gente trazer os termos que já tem toda uma história, né, é porque a gente acaba não percebendo as sutilezas, a originalidade do próprio pensador, porque a gente usa categorias que são próprias de outra estrutura de pensamento. O Bergson pensa sobre essa questão do inconsciente enquanto psicanalítico, ele trata desse tema assim, Olha, na obra Matéria e Memória, ele trata da questão da memória, e ele fala
nos estudos dos alemães e tudo, ele faz uma crítica tanto à psicologia racionalista, como ele, de certa forma, já sugere que os discípulos de Freud estão caminhando para uma forma de reflexão que ele não aceita muito bem, tá certo? Então, ele é contemporâneo, eles são contemporâneos. A psicanálise é mais... O desenvolvimento da psicanálise está mais ou menos na época do Bergson. Mas assim, vamos com calma, não vamos entrar nisso agora não, porque isso é um assunto muito complicado, tá? Depois a gente pode ter uma aula só sobre isso. Já falei para vocês têm aqui um professor que está trabalhando isso no doutorado, que é o Roney. Ele trabalha a noção do inconsciente em Bergson, tá? Então, ele tem muito pano para manga. De modo que se eu for responder isso aqui agora, a gente vai fugir um pouco do escopo, porque a gente não está trabalhando aqui apenas o psiquismo, a gente está trabalhando aqui uma perspectiva evolucionista, né? Então vamos voltar, instinto e inteligência, e deixar essa coisa do inconsciente, da comparação com psicanálise um pouco para depois, quando a gente vai trabalhando matéria e memória, tá? Eu fiz essa colocação apenas porque como você estava dando essa explicação, eu achei muito parecido com essa... Mas é mesmo, é isso mesmo. Então, nós estamos por hora situados na linha evolutiva que se voltou de preferência sobre a matéria. Então assim, você tem uma linha evolutiva, ou você tem uma linha original, você tem as tendências evolutivas. Uma dessas tendências evolutivas se voltou para a matéria. Que tendência é essa? A inteligência. A outra tendência se voltou para a vida, para o movimento mesmo da vida. Que tendência é essa? O instinto. Tá certo? Então nós estamos situados na linha evolutiva que se voltou de preferência sobre a matéria, mas tentamos, não obstante, aprender o movimento da vida. Então, entendeu a contradição? A gente está inserido, enquanto seres racionais, na linha evolutiva, na tendência evolutiva, que se voltou de preferência para a matéria e não para a vida. Entende? Você tem duas linhas, que foram as linhas exitosas da evolução. Só que um é instinto, o outro é inteligência. O instinto está colado na vida. O instinto se voltou para a vida mesmo, para o movimento da vida. Por isso que ele tem essa perfeição na ação. A inteligência está voltada para a matéria. Então a gente está nessa linha que se voltou para a exterioridade, para a espacialização, para a matéria. A gente quer, com esses elementos, com essas mesmas estruturas, com essas categorias, com esses quadros do entendimento, a gente quer interpretar o movimento evolutivo. Então tem algum problema aí. Porque é como se a gente estivesse querendo colocar uma coisa muito maior ou acessar uma coisa muito maior através de um determinado quadro muito limitado. Então é aqui que a perseguição de determinados problemas pressupõe a superação da reflexão meramente racional, exigindo um novo método para a filosofia que quer ir adiante. A teoria da vida reconstitui as grandes linhas que a evolução percorreu, e a teoria do conhecimento nos mostra os limites dos quadros nos quais o conhecimento se constituiu. Olha só, a evolução criadora é um método. É uma tentativa de articulação entre uma teoria da vida e uma teoria do conhecimento. Porque o que a teoria da vida, que é apresentada na evolução criadora, faz? Ela reconstitui as grandes linhas da evolução, as grandes linhas que a evolução percorreu até chegar na inteligência. Quando você faz só teoria do conhecimento, sem pressupor uma gênese dessa inteligência, você toma essas categorias como algo eterno, sem... É como se você perguntasse assim, aí você está estudando Kant, né? O Kant não, porque tem as categorias, sei o que, a priori e tal. Veio de onde? Se formou como? Tá entendendo? Assim, é uma coisa, como se fosse uma coisa dada, assim, que cai do céu até... Não é. Então, se você tenta conjugar, é isso que o Bergson faz, ele tenta juntar uma teoria do conhecimento com uma teoria da vida. Então, a teoria da vida reconstitui as grandes linhas que a evolução percorreu, e a teoria do conhecimento nos mostra os limites dos quadros nos quais o conhecimento se constituiu. Então, o que é que a teoria do conhecimento do Bergson vai dizer? A inteligência ela não dá conta do real. A inteligência ela não dá conta do movimento, a inteligência ela não dá conta da duração. É uma crítica do conhecimento, entende? É uma teoria do conhecimento no sentido de uma crítica do conhecimento. E aí, com essa teoria do conhecimento, com essa crítica
aos limites do conhecimento, redireciona o pensamento para a nebulosidade vaga, e entre aspas é um termo do Bergson mesmo, uma nebulosidade vaga, que seriam essas virtualidades psíquicas, né? Um certo entorno da nossa inteligência, né? Então redireciona o pensamento para a nebulosidade vaga que, fusionada com a inteligência precavida de si, fornece um método capaz de aprofundar a natureza da vida. Então você tem uma inteligência precavida de si, ou seja, uma inteligência que já se deu conta de que ela mesma não pode acessar o real, tá certo? Só que quem vai fazer filosofia também é a inteligência, né? Então essa inteligência, ela meio que é alertada por aquilo que está fora dela, que no caso é a intuição. E é só nessa relação entre intuição e inteligência que você consegue se inserir nesse movimento gerador da vida, né? Ou você consegue ter um certo método que vai interpretar o movimento vital com mais propriedade do que uma interpretação meramente mecanicista ou finalista, seja lá o que, né? Então esse é o sentido da afirmação de Bergson de que o objetivo da obra Evolução Criadora é antes a definição de um método e o estudo das suas possibilidades de aplicação do que propriamente uma resolução imediata dos grandes problemas. É porque ele vai dizer isso na introdução da Evolução Criadora, dizer, isso aqui na verdade é tipo um ensaio, é uma tentativa de método de dizer como a gente deve começar a fazer a brincadeira. Então não está falando exatamente resolvendo problemas imediatos, né? Está meio que fazendo terreno. Então o aspecto central da obra, né? A evolução criadora, no caso, é o estabelecimento de uma relação entre teoria do conhecimento e teoria da vida, sem a qual não é sequer possível tangenciar os reais problemas metafísicos. Então o que é que fica, né, quando a gente começa a abordar a evolução criadora? Essa ideia de que você precisa entender que há um movimento vital por trás até mesmo dessa inteligência, né? E que você não pode fazer essa leitura da inteligência como se fosse o único instrumento adequado para a apreensão desse movimento evolutivo. Como é que tá aí? Tá mais ou menos? Posso continuar? Certo, então vamos para um tópicozinho agora que chama intuição do vital e gesto criador. A admirável ordem matemática que deslumbrou físicos e metafísicos na modernidade não é algo positivo, mas um sistema de negatividades, que foi criado concomitantemente à extensão no espaço pela inversão do movimento original, por uma interrupção ou diminuição da realidade positiva, psicológica e espiritual. Eu já falei para vocês sobre isso aqui, né? Mas vamos de novo. O que é o real para o Bergson? O que é que ele está buscando? O que é que a filosofia dele está... O que é aquilo que a filosofia dele está correndo atrás? É esse movimento criador. E esse movimento criador é que é a realidade positiva. Essa realidade positiva, ela tem um aspecto psicológico, ela tem um aspecto espiritual. De modo que essa realidade que se apresenta ao nosso entendimento, essa realidade com a qual o cientista se depara, digamos assim, essa realidade que o cientista pode medir, pode calcular, ela é uma espécie de contramovimento. Aí eu mostrei para vocês a metáfora, né, que o Bergson criou, que é a metáfora da mão na limalha de ferro. Então, quando você tem uma limalha de ferro que você passa a mão, fica um rastro, né? Então, para você entender o que é o movimento criador da vida, e o que é a materialidade, aí você imagina que essa mão que está perpassando a limalha de ferro, ela é invisível.
O movimento criador, ele é invisível, você não vê o movimento criador, você não vê o elan vital em ação, você vê o resultado, você vê o produto, tá certo? Então, mas o que é esse produto, o mundo material, tal como ele se apresenta ao nosso entendimento? É esse rastro que fica na limalha de ferro, tá certo? Agora, imagina também que esse movimento é contínuo e infinito, então o movimento evolutivo, ele continua, ele é infinito, certo? E essa materialidade, essa ordem matemática é uma espécie de contramovimento, é o que sobra do movimento original. Então é isso que está dizendo aqui. Aí eu vou ler de novo depois desse exemplo para ver se fica mais claro, né? Então, a admirável ordem matemática que deslumbrou físicos e metafísicos na modernidade, lembra qual é a ideia da modernidade, né? É a de que existe uma certa mathesis universalis, que eu consigo falar da natureza com a linguagem matemática, né? Como se o universo fosse um grande mecanismo, né? Por que eu posso falar dessa realidade através da matemática? Qual é a relação da física com a matemática? O porquê dessa ordem? Essa ordem não é positiva, é isso que o Bergson está dizendo. Não é o real, né? É uma espécie de contramovimento. Então, a admirável ordem matemática não é algo positivo, mas um sistema de negatividades que foi criado concomitantemente à extensão no espaço pela inversão do movimento original, por uma interrupção ou diminuição da realidade positiva, psicológica e espiritual. Esse movimento original é o movimento criador. É a marcha avante da espiritualidade cuja distensão culminou no espaço. Então, o que é o movimento original? É o movimento criador. É a marcha avante da espiritualidade, cuja distensão culminou no espaço. Então, a complicação da ordem matemática não cria, mas é ela própria criada, pela distração da potência criadora, pelo relaxamento do inextenso em extensão, da liberdade em necessidade. Já o esforço da vida, a ordem do vital e do voluntário, em oposição à ordem do inerte e do automático, é aquilo que subsiste do movimento direto do movimento invertido, uma realidade que se faz através daquilo que se desfaz. Tudo bem que vocês não tenham entendido muito bem isso, tá? Isso aqui é o capítulo 3 da Evolução Criadora, que está sintetizado em um parágrafo, então é um negócio meio complexo. Mas assim, de uma maneira geral, o que é que vocês precisam entender? A ideia de que o impulso criador, o impulso evolutivo, é aquilo que é o real. Essa materialidade, ela tem uma realidade? Tem, mas é como se fosse um déficit de atividade, como se fosse uma espécie de sobra. Não é ela que cria, não é a materialidade que cria. O que cria é o movimento criador. É basicamente isso. Então, ao refutar a tese de que a faculdade de conhecer abrange a totalidade da experiência, Bergson aponta para um tipo de conhecimento que está no cerne de sua cosmologia e que não é meramente intelectual ou racional. Esse conhecimento é a intuição, que aqui aparece não simplesmente como método filosófico, mas como tensão ou esforço por meio do qual a intelectualidade se reinsere na forma de existência mais vasta e mais alta que a gerou. Então, assim, a minha faculdade de conhecer, ela não abrange a totalidade da experiência. A minha faculdade o tipo de experiência que a minha faculdade de conhecer abrange é só aquela experiência que pode ser medida, que pode ser analisada, que pode ser calculada, que pode ser observada, tá certo? Mas a experiência é algo muito mais vasto do que isso. Quando eu coloco as coisas dessa maneira, ou seja, quando eu compreendo que a minha faculdade de conhecer não abrange a totalidade da experiência e eu quero continuar a fazer filosofia, é óbvio que eu estou me abrindo para um tipo de conhecimento diferente. Dá para perceber isso? Então eu estou abrindo a possibilidade de um conhecimento não meramente intelectual, não meramente racional, que não deixa de ser conhecimento. Que conhecimento é esse? É a intuição. E o que é essa intuição nesse momento aqui, nesse sentido aqui? É justamente a reinserção da intelectualidade nesse movimento vital. Então, uma tensão ou esforço através do qual
a intelectualidade se reinsere na forma de existência mais vasta e mais alta que a gerou. Então vamos lá, pessoal, com calma. O que é que a gente tem no Bergson? Assim, a gente não tem um psiquismo todo dividido em categorias, em formas puras da sensibilidade, em formas a priori, não é isso. Você tem um espírito, né, que é uma potência, que é uma força, que é uma tensão. Esse espírito voltado para fora, ele é inteligência. O que é inteligência? É o espírito voltado para fora, é o espírito agindo sobre a matéria, é o espírito fabricando através da matéria. Esse espírito voltado para dentro é a intuição. Então essa forma de existência mais vasta e mais alta, na qual a intelectualidade vai se inserir, é a espiritualidade, em contraposição à materialidade e à intelectualidade. A intelectualidade e a materialidade estão assim, bem bacaninha, bem adaptadas. A matéria, ela está muito bem adaptada à inteligência, até porque elas tiveram uma gênese simultânea. No processo de espacialização, é o mesmo processo de intelectualização. Lembra que eu falei isso? Então, o processo de intelectualização da consciência corresponde ao processo de espacialização da matéria. Então, elas estão muito bem adaptadas. Só que eu não estou falando disso, eu estou falando agora de apreender o movimento mesmo, de aprender a duração. Então, eu preciso colocar essa inteligência em uma outra ordem, que é a duração. Lembra que eu falei que o dualismo do Bergson é espaço-duração? Né? Então eu tenho que reinserir essa inteligência na duração. A minha inteligência, ela está voltada, nós somos naturalmente exteriores a nós mesmos. A nossa inteligência, ela está naturalmente voltada para a matéria. Nós estamos naturalmente condicionados a agir no mundo. Então há uma predisposição natural, há um determinismo pragmático que nos limita. Mas a filosofia, ela não pode partir disso, então ela precisa fazer esse retorno. Tá certo? Então, o acesso àquela forma mais alta de vida, da qual saíram o intelecto e a matéria, pressupõe um salto, um mergulho no eu profundo, no próprio ser, cujo conteúdo é estranho à lógica habitual, ao meio racional com o qual já estamos habituados. Nós não estamos habituados à interioridade, assim, por incrível que pareça. Parece, deveria ser o diferente, né? A gente deveria estar de boa com o que nós somos enquanto duração, mas não é assim. A gente vive numa superficialidade, a gente está normalmente bem voltado para a exterioridade, bem voltado para a matéria, bem voltado para essa atualidade, não para essa virtualidade psíquica, que somos nós. Então, a superação da inteligência sugerida por Bergson não advém, portanto, de uma inteligência que especula sobre si mesma. Então, a crítica da crítica, a crítica kantiana, porque o que é a crítica kantiana? É você fazer uma crítica do próprio entendimento, fazer uma crítica das possibilidades de conhecimento, fazer uma crítica do entendimento. Na verdade, toda a modernidade gira um pouco em torno disso, né? Da crítica ao entendimento. Se ficar só nisso, você não vai sair a lugar, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ser alguma coisa para além dessa crítica do entendimento, né? Então, essa superação da inteligência, ela não vai surgir de uma inteligência que especula sobre si mesma. Então, a minha tia chama de escancelar o juízo, né? Fica pensando muito sobre uma coisa, não basta escancelar o juízo, você precisa mergulhar em alguma coisa, você precisa se lançar numa outra realidade. Então, essa superação da inteligência, ela não adviria de uma inteligência que especula sobre si mesma, mas de uma vontade que absorve em si o pensamento, de um espírito que volta sobre si a sobra, isso é importante, um espírito que volta sobre si a sobra de atenção que começou a dedicar à matéria e, dilatando, se bate contra as bordas do inconsciente que busca iluminar. Eu estou jogando aqui com a própria linguagem do Bergson, porque o Bergson fala isso mesmo. Fala que essa intuição é uma tentativa também de você lançar uma certa luz sobre os aspectos inconscientes. Então, a nossa atenção, tudo o que é atenção? Atenção é uma fixação de energia. Porque o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou atenta. Tudo pressupõe atenção, né? Todo o nosso movimento psíquico pressupõe atenção. Normalmente, a nossa atenção está voltada para a exterioridade. Então, como é que se dá essa intuição? Essa sobra de atenção que a consciência dedica à matéria, ela se volta
É como se fosse energia mesmo. Você tem uma energia que está voltada para a exterioridade. Ela precisa se voltar e dilatando se ela bate-se contra as bordas do inconsciente que busca iluminar. Eu sei que vai parecer loucura, assim, mas vamos pensar mesmo num negócio assim, tipo meditação. Normalmente, a nossa consciência está totalmente voltada para a exterioridade, né? Então, por exemplo, eu estou tentando dar aula aqui. Se qualquer movimento lá fora, qualquer zoado, qualquer coisa me dispersa, a minha atenção sai. Se a minha atenção sai, eu me perco aqui. Então, é sempre uma tensão, é sempre uma energia. Então, normalmente, você está andando na rua, aí você está pensando numa coisa, você está ouvindo de trânsito, mil coisas estão lhe afetando. Seus sentidos estão... A sua mente está completamente dispersa para várias coisas, a audição, o pensamento, a tua visão, você está completamente fora de si, na verdade, você está completamente no mundo, assim. Quando você faz um exercício de meditação, aí o pessoal que pratica diz, né? Imagina que você tem um ponto aqui no meio do terceiro ponto, concentra aqui. O que é isso, na verdade? É como se você estivesse tirando toda a atenção, tirando a dispersão, não tem mais dispersão. O que existe é você, é a sua consciência, é uma consciência, é um espírito. Em se voltando para fora da inteligência. Agora imagina se tu consegue diminuir toda essa atenção voltada para fora e jogar essa atenção aqui. Nunca aconteceu comigo, né? Nunca atingi o samadhi, sei lá o que é. Mas parece que vai acontecer alguma coisa diferente. Tipo, porque você está se focando completamente no seu interior. Então é como se toda a tua energia está sendo tragada. Toda a tua energia está sendo tragada. Então, se tu tem uma virtualidade psíquica enorme que está obscurecida, que tu não tem acesso, parece lógico pressupor que você vai lançar uma luz sobre ela. Tá certo? Então, assim, quando você vai dormir, né, o que são os sonhos? Né? Se você tiver ido dormir pensando, sei lá, na prova que você vai fazer, numa conta que você tem que pagar, numa coisa que você tem que resolver, na briga que você tem com o seu namorado, você vai sonhar com essas coisas todas, vai se misturar tudo, vai ser um monte de mazela, sonho mais louco que você vai ter. Ou então, é sério, parece que eu tô falando louco, mas é importante. Então, se você está com uma energia sexual muito forte, você vai ter um sonho erótico, tudo isso é muito natural, você está construindo imagens ali. Agora imagina que antes de você dormir, você joga a sua consciência sobre aquilo, aí você diz, pronto, não vou mais pensar sobre isso, você pensa sobre a conta, não, essa conta, tá, beleza, vou pagar amanhã, aí deixa pra lá. Aí você pensa, briguei com o namorado, né? Mas tal, aí você resolve psicologicamente isso, aí você vai meio que apagando todas as suas preocupações. E além disso, você pega e faz uma prática de yoga. Eu tô falando isso porque às vezes eu faço, quando eu tenho tempo. Aí você faz uma prática de yoga daquelas que quando você acabar, você não sente mais nada, assim, tipo, porque você acaba com yoga no dia, parece que você nem corpo tem. Aí você vai dormir. Cara, vai acontecer umas coisas estranhas no teu sonho. É sério, porque assim, tu nem vai ter aquelas projeções mentais que vêm das tuas preocupações e tudo, nem aquele tipo de sonho que tem a ver com o corpo. Sei lá, tipo, tu comeu uma feijoada e foi dormir. É claro que tu vai ter um sonho maluco, porque tu comeu uma feijoada e foi dormir. Mas se tu tira toda a possibilidade de preocupação com o teu corpo está completamente relaxado e a tua mente está completamente sem preocupações, vai acontecer alguma coisa bacana no teu sonho, assim, por experiência própria, alguma coisa inusitada, diferente, porque tá lançando luz lá dentro, tá lançando uma luz sobre... Pode até acontecer, tipo, de você ter um pesadelo danado. Por quê? Porque você tá lançando luz sobre aspectos do teu psiquismo que estavam travados, tipo um trauma, uma coisa. Então, pô, mas eu tava tão bem e tal, aí eu fui dormir, justamente porque você tá distensionando e você tá trazendo à tona coisas que você nem sabia. Então você tá despertando, mas a sua consciência tá ampliando. Agora a sua consciência tá ampliando para dentro e não para fora. Então você tá no processo de iluminação, né? No processo de interiorização. Eu estiquei a baladeira, isso não é o Bergson, tá? Mas assim, é por aí.
tentar fechar aqui, né? Bom, vai dar para fechar. A possibilidade de um esforço desse gênero é demonstrada, segundo Bergson, pela existência no homem de uma faculdade estética ao lado da percepção normal. Isso eu não expliquei muito bem não, né? Mas... Porque vai fazer a comparação com o artista, né? O artista tenta aprender não apenas os traços dos seres vivos justapostos... Tá, entendi o salto que eu dei. O salto que eu dei foi porque, assim, nessa tentativa de inserção da intelectualidade no movimento vital, é uma tentativa de apreender a vida no seu movimento mesmo. E ele vai fazer uma certa analogia com o que o artista faz, como se o artista conseguisse captar não aquilo que já está dado, não aquilo que já está feito, mas aquilo que tipo assim, a natureza quis fazer, digamos assim. Quando o artista consegue reproduzir, consegue criar algo belo, é como se ele tivesse adivinhado assim, aquilo que a natureza queria fazer de belo. Assim, ele vai meio que prolongando o movimento da natureza. Esses são os aspectos estéticos aí do Bergson que existem em algumas obras, né? Mas enfim, a questão lá da intuição. Essa intuição, mesmo permanecendo numa nebulosidade vaga, orientará a filosofia que, ciente dos limites da inteligência para a compreensão da vida, terá uma sugestão daquilo que pode fazer para alargá-la. Para quebrar o círculo vicioso do raciocínio, é preciso mergulhar no oceano de vida que nos banha e do qual aurimos a própria força para agir, para refletir. É preciso dar um salto, assumir os riscos de uma intuição, que é também um esforço doloroso. Uma vez que viola bruscamente a natureza, pondo a inteligência na direção inversa da sua inclinação natural. Então, uma coisa que é importante vocês perceberem, a intuição não é um mero sentimento. A intuição é um esforço. Por que ela é um esforço? Porque o natural é a inteligência. O natural é você estar fora de si. O natural é você estar voltado para a matéria. O natural é você estar voltado para a exterioridade. Voltar para a interioridade, voltar para a duração, voltar para o eu profundo, requer um esforço de atenção. Tá certo? Um esforço muitas vezes doloroso. Esse esforço de intuição só pode ser sustentado por alguns instantes. Então ninguém consegue se manter, tipo, eu estou na intuição. Não, você tem vislumbres assim de intuição, né? Então esse esforço de intuição só pode ser sustentado por alguns instantes. Instantes esses que serão suficientes ou para a construção de um sistema filosófico ou para a renovação da própria filosofia, que buscará constituir-se como desenvolvimento metodológico pautado pela intuição a qual se vincula, e não como estrutura conceitual que a solidifica e sufoca. A experiência apontada por Bergson no âmago da sua cosmologia é, pois, a da coincidência da consciência com o seu princípio. É a reinserção do nosso ser em nosso querer, e do nosso querer ele próprio na impulsão que ele prolonga. A intuição que nos fará engendrar a inteligência é uma visão do espírito, não uma visão do intelecto. Então, assim, esse movimento da intuição que nos possibilita a interpretação do movimento vital, ele é uma coisa estranha, assim, é um negócio quase místico, né, digamos assim. Então aí eu cito o Bergson, uma passagem do Bergson. Ensaiemos ver não mais com os olhos apenas da inteligência, que só apreende o já feito. Meu olho só apreende o já feito, o que está acabado. O meu olho, ele não apreende o movimento. Só apreende a forma, né? Então ensaiemos ver não mais com os olhos apenas da inteligência que só apreende o já feito e que olha de fora, mas com o espírito, ou seja, com esta faculdade de ver que é imanente à faculdade de agir e que jorra de certo modo da torção do querer sobre ele mesmo. A intuição do vital, quando eu falo assim, intuição do vital, eu sei que